Então, estamos aqui com o Diogo outra vez, aqui na Dispensa Studio, um vídeo diferente do habitual das conversas, porque neste caso o que pretendemos aqui fazer é simular uma pequena reunião entre um realizador e um rigger, no caso, e falarmos sobre um asset, ou melhor, um prop, também é a mesma coisa, não é? Um objeto extra num filme, neste caso em concreto, e pronto, e vamos falar como é que nós podemos preparar o modelo para depois passar para a animação, portanto, na fase de rigging, não é? Eu, no caso, sou rigger, já recebo o modelo modelado e vou preparar para rigging. E quero saber, aqui com o Diogo, o que é que ele pretende que o modelo faça, ok? Mas antes disto, vou só aqui acrescentar que nós, quando tivemos a nossa conversa, tu não tinhas estreado no Monstro, mas já tinhas estreado... Já tinha estreado em Portugal. Em Portugal. Pronto, e agora, mais recentemente, estreaste no Monstro, onde concorrias para... Estava na competição internacional. Exatamente. E na competição nacional a Vasco Granja. Vasco Granja. Foste premiado com... Uma menção honrosa no Vasco Granja. Na Nacional. Também aqui na terceira edição de curtas, mas eles não nos deram o prémio de som. Está mal, está errado. Roubados. Está aqui. Fomos roubados. Estou a dizer que vou cortar. Não cortes. Efetivamente, noção, fomos roubados. Lamento. Pronto, ok. Lamento. Então, a menção honrosa na competição Vasco Granja, os elementos do júri, portanto, Delfino Mori, Matilda Tavelli e Tiago Santos, e diz... Este filme de terror merece a menção honrosa do júri pela sua mestria técnica e execução impressionante. O filme combina habilmente a tensão atmosférica com o desenvolvimento complexo de personagens e uma perfeita mise-en-scène para abordar os traumas e a violência interminável da guerra. Parabéns mais uma vez pelo vosso trabalho. Muito bem. Pronto, parabéns também por esta menção, que é sempre uma coisa valiosa. E obrigado à Mostra pelo festival, sim, pela organização. Pronto, e dito isto, e tendo aqui o Diogo connosco, vamos agora falar aqui um bocadinho sobre este tal extra de cenário, prop barra asset. É quase uma personagem, na verdade. É quase uma personagem? Eu acho que sim. Porque tem uma relevância, não é? Tem relevância, tem muita relevância. Tecnicamente é um prop, mas eu olho para ele quase como uma personagem. Posso? À vontade. Muito bem. Ok. E, portanto, este é um prop com o qual o ator principal, ou... Neste caso é a personagem secundária que interage com ele. Okay. Mas tem uma... A questão é que eu não quero dar muitos spoilers. Não, é verdade, não se pode dar muitos spoilers, mas ele aparece no trailer do filme. Exato, era o que eu ia dizer. E nós vamos pôr aqui, eu vou aqui notar no trailer onde é que podemos ver o... Ele aparece no trailer no filme, mas essencialmente, pronto, como vocês leram ali na menção que o júri deu, o filme fala de guerra e assim, e o filme é altamente simbólico, no sentido de... O filme passa-se num cenário de guerra, mas tipo, não é necessariamente um filme sobre guerra, é uma coisa mais abstrata e conceptual, é mesmo sobre a natureza do conflito e as pessoas quando pensam em conflito, e o conflito no mais extremo, tipo, é a guerra, é essa a motivação para ser num cenário de guerra em parte. Pronto, e todas as personagens que aparecem no filme simbolizam uma coisa, e obviamente que aqui o próprio ursinho tem um simbolismo no filme, porque é um urso de peluche que associamos a princípio a crianças e assim, claro, e ele é encontrado no meio da floresta onde o filme se passa, no chão, e é usado para mostrar o impacto que lá está este conflito tem nos inocentes. Essencialmente é isso, é o ursinho representa a inocência de certa maneira. Ok. Este ursinho não é exatamente igual ao que aparece no filme, mas é a nossa versão em crochê, como uma das nossas animadoras fez. E incrível. Pronto, vai connosco para todos os Quem festivais. foi? Foi a Rita Novaes que fez o ursinho. Boa, lindo. Anda pinta. Pronto, então, no caso, quem é que modelou? Faz ideia? Foi a Rita Duarte, aluna minha, na verdade. Que engraçado, a sério? É sério. Anda pinta. Ok, boa. Eu lembro-me que, pronto, numa primeira fase, ou melhor, quando comecei a envolver-me tecnicamente também no filme, que fui eu que fiz pelo menos a primeira aquele que seria o primeiro rig, não sei se depois não houve alterações. Não houve acho que uma pequena correção. Até teve uma correção que eu lembro-me, sim, mas acho que até ainda fui eu, mas não houve. Pronto, porque
também porque é um extra bastante simples de rigar, e aliás a minha ideia é precisamente, agora a seguir a isto, mostrar-vos como é que eu riguei aqui o Sr. Antunes. Nome da produção. Já que os conceitos que utilizo para rigar são exatamente aqueles que expus no e-book que lancei e que está disponível para download no site da Dispensa Studio. E pronto, e portanto vocês podem ver o e-book e seguir, está lá a teoria explicada por trás daquilo que eu vou implementar aqui no rig do Sr. Antunes. A nível de ações que ele vai precisar de fazer, não há nada em particular, porque ele na verdade não tem vida, não é? Não precisa de existir, essencialmente. Precisa de existir como peluche que é, exatamente. E sem dar spoilers aqui, mas os personagens vão interagir com ele de alguma forma, não é? Portanto, eu sei que tenho que rigar todas as partes do peluche, portanto, os bracinhos, as orelhas, a cabeça, tem que estar rigada, o tronco e as pernas, e aqui o rabito. Pronto, talvez também possa dar aqui um controlador no nariz, porque isto na verdade é tudo uma coisa que tem um movimento follow-through. Exatamente. E por isso, pronto, todas as partes do corpo têm que ter controlos próprios. No caso dos braços também poderem dobrar, se precisarem. E por isso mais do que uma joint. Ok, mais alguma coisa que eu deva saber? Existe a questão porque ele é tipo soft body, então é preciso... tem que também, ok. E já estás a pedir demais. Já estou a pedir demais. Havia... se calhar é útil, quando eu estava a pensar aqui no ursinho, havia uma questão, há um shot que aparece no filme que é simplesmente o ursinho no chão, assim. Podemos mostrar esse shot agora. É um dos shots de abertura do filme. E eu até a primeira versão disso fiz mesmo uma simulação de soft body para ver como é que o ursinho interagia com o plano, para ver como é que ele caía. Acabamos por não usar isso, por fazer o posing normal com o rig. E outra coisa que consideramos a determinada altura foi fazer, porque o ursinho, essencialmente, a partir do momento que a personagem o encontra, ele está pendurado à cintura da personagem, e eu queria perceber se fazia sentido fazer simulação do ursinho enquanto a personagem por isso é que foi aquele plugin, não sei o quê. O plugin no... eu sou sempre um bocadinho cético nessas coisas. Sim. Mas chegámos a fazer esses testes, mas percebemos que não fazia sentido porque ele não se move assim tanto como vocês estão a perceber. E foi, pronto, um rig tradicional. Pois. Poder ao animador. Sim, poder animador. Acabámos por não usámos zero simulação no filme. Quer dizer, a simulação... Não, nós consideramos isso, mas dado tipo, o look que nós temos, a cena shop e on tools e não sei o que, não faria muito sentido ser com simulação. Mas nós também, apesar de tu quereres aquela parte meia cloth aqui na geometria, não houve implementação nenhuma de cloth ou nada. Ok. Mas a questão do soft body, tu disseste há bocadinho, foi com o rig que foi com o rig, sim. Pronto, sim. ok. Uma coisa que eu estou a pensar, claro, nós podemos disponibilizar o rig do Sr. Antunes. Tu é que sabes. Acho que não é grande problema. Podemos disponibilizar para depois a malta ver como é que... Editamos isto, mas... Editamos como? Acho que sim, é tranquilo. Mas o que é que queres dizer com editamos isto? Não, eu estou a dizer esta... este agora... Mas fica real. Fica real. Não, acho que não há qualquer problema em partilhar o... Eu também acho que era giro. Era interessante. Boa, acho ótima ideia. Eu sou tudo a favor da partilha. Portanto, vamos partilhar também. Uma coisa, desculpa, que pode ser interessante referir é que depois o próprio Sr. Antunes fazia parte do rig da personagem que o carrega. Completo. Então existe essa questão também. Como assim que chama? Tipo, tinhas a personagem e ela vinha com o Sr. Antunes agarrada, essencialmente.
Mas só Eu disponibilizar sei, só vou disponibilizar o Sr. Antunes. Já estou a dizer que depois o Sr. Antunes foi colocado num sítio. Exatamente. Ele não existia de forma isolada. Pois, ele existia e depois foi colocado assim, pendurado. Exatamente. Como é que ele estava pendurado? Tinha uma cordinha. Uma cordinha aqui? À volta da cabeça. Ok, assim no cinto? Exatamente. Pronto. Ok, acho que é tudo. Acho que é isto, essencialmente, não é? Estamos assim, os olhos não mexem, portanto é mesmo só aqui as formas principais, os braços, as pernas, o corpo, o tronco, não é? E a cabeça. Pronto, e vamos agora seguir para o tutorial, onde vamos fazer o rig do Sr. Antunes.